Como parei de gastar fortunas em terapia usando sabedoria gratuita. Eu gastava R$ 500 por hora numa terapia que só me deixava mais ansioso. Saía do consultório com mais perguntas que respostas, e minha conta bancária sangrando. O Brasil é líder mundial em ansiedade. Com 9,3% da população sofrendo desse mal, somos também um dos países que mais consome antidepressivos no mundo. Eu era só mais um nessa estatística assustadora, até descobrir que a solução não estava num divã caro, mas numa sabedoria milenar que qualquer um pode acessar de graça. Minha jornada começou da pior forma possível. Acordava todo dia com um aperto no peito que parecia me sufocar. As noites eram um pesadelo de insônia e pensamentos obsessivos. Procurei ajuda profissional, claro. Afinal, todo mundo diz que terapia é essencial, né? Encontrei uma psicóloga renomada que cobrava R$ 500 a sessão. Pensei que o preço alto garantiria qualidade. Como eu estava enganado. Nas primeiras sessões, ela me fazia falar sobre minha infância, meus traumas, meus medos. Eu saía de lá me sentindo como um carro desmontado, com as peças espalhadas pelo chão. Semana após semana, gastava dinheiro que mal tinha, esperando que alguma revelação mágica surgisse. Mas não surgia. Os ataques de pânico continuavam. A ansiedade só piorava. E minha situação financeira despencava junto com minha saúde mental. Depois de 6 meses e mais de R$ 10.000 gastos, eu estava pior que antes. A terapia tinha se tornado mais uma fonte de estresse na minha vida. Eu me sentia culpado por não melhorar, como se fosse falha minha não conseguir aproveitar aquelas sessões caríssimas. A terapeuta sugeria aumentar a frequência dos encontros. Mais dinheiro, mais tempo, mais frustração. Foi quando bati o pé e decidi que precisava de uma abordagem diferente. Comecei a pesquisar alternativas. Li sobre meditação, mindfulness, filosofias orientais. No começo, confesso que torci o nariz. Parecia coisa de hippie, sabe? Mas a situação estava tão desesperadora que resolvi dar uma chance. Baixei alguns aplicativos gratuitos, comecei a ler sobre budismo, assisti vídeos no YouTube sobre meditação. A primeira coisa que me chamou a atenção nos ensinamentos budistas foi a simplicidade. Não havia jargões complicados, teorias rebuscadas ou interpretações mirabolantes dos meus sonhos. Era direto ao ponto. O sofrimento existe, tem uma causa, e existe um caminho para sair dele. Simples assim. Nada de ficar anos escavando traumas da infância ou analisando cada palavra que minha mãe disse quando eu tinha 5 anos. O primeiro princípio que mudou minha vida foi a aceitação. No budismo, eles ensinam que a resistência ao que está acontecendo é a verdadeira fonte do sofrimento. Eu passava horas lutando contra minha ansiedade, tentando controlá-la, negá-la, escondê-la. Era como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais eu apertava, mais ela escapava. Quando aprendi a aceitar que a ansiedade estava ali, sem julgamento, algo mágico aconteceu. Ela começou a perder força. A meditação foi o segundo game changer. Comecei com apenas 5 minutos por dia, usando aplicativos gratuitos como o Insight Timer. No início, minha mente era um furacão de pensamentos. Mas aos poucos, aprendi a observar esses pensamentos sem me identificar com eles. Era como sentar na margem de um rio e ver as folhas passando na correnteza. Os pensamentos ansiosos continuavam surgindo, mas eu não precisava mais pular no rio e ser arrastado por eles.
Descobri que o Brasil tem uma das maiores taxas de depressão da América Latina, com 5,8% da população afetada. 70% dos brasileiros não conseguem acessar terapia por causa do custo. Eu fazia parte dessa estatística cruel. Mas os princípios budistas estavam ali, disponíveis para qualquer um com acesso à internet. Era conhecimento democratizado, sem barreiras financeiras. O terceiro princípio que me salvou foi a impermanência. Tudo passa. Essa frase simples revolucionou minha relação com as crises de ansiedade. Antes, quando sentia o aperto no peito começar, eu entrava em desespero pensando que aquilo duraria para sempre. Agora eu lembrava que tudo é temporário. A ansiedade vem, atinge seu pico, e vai embora. Sempre. Sem exceção. Essa certeza me dava uma âncora em meio à tempestade. Comecei a praticar a atenção plena no dia a dia. Em vez de viver no piloto automático, prestava atenção em cada ação. Quando lavava a louça, sentia a água nas mãos, o cheiro do detergente, o movimento dos braços. Quando caminhava, observava cada passo, cada respiração. Essa prática simples me trouxe de volta ao momento presente, me tirando do ciclo vicioso de preocupações sobre o futuro e ruminações sobre o passado. A respiração consciente se tornou minha ferramenta de emergência. Toda vez que sentia a ansiedade subindo, parava tudo e focava na respiração. Inspirava contando até 4, segurava por 4, expirava por 6. Era como ter um botão de reset sempre à mão. Grátis, disponível 24 horas por dia, sem efeitos colaterais. O quarto princípio transformador foi a compaixão. No budismo, eles ensinam que devemos tratar a nós mesmos com a mesma gentileza que trataríamos um bom amigo. Eu era meu pior crítico, me castigando por cada crise de ansiedade, por cada momento de fraqueza. Aprendi a falar comigo mesmo com carinho, a me perdoar pelas imperfeições. Essa mudança de diálogo interno foi fundamental para minha cura. Descobri que estudos recentes mostram que a meditação mindfulness pode reduzir sintomas de ansiedade em 40 a 60% após apenas 8 semanas de prática. Isso é mais eficaz que muitos medicamentos, sem os efeitos colaterais e sem o custo. A neurociência comprova que a meditação altera fisicamente o cérebro, fortalecendo áreas relacionadas ao bem-estar e diminuindo a atividade da amígdala, responsável pela resposta de medo. O quinto princípio que me libertou foi o desapego. Não desapego no sentido de não se importar com nada, mas sim de não se agarrar obsessivamente aos resultados. Eu vivia numa montanha-russa emocional, subindo as nuvens quando as coisas iam bem e despencando no abismo quando algo dava errado. Aprendi que a felicidade verdadeira vem de dentro, não das circunstâncias externas. Isso me deu uma estabilidade emocional que nunca havia experimentado. A prática da gratidão se tornou parte da minha rotina diária. Todo dia, antes de dormir, listava 3 coisas pelas quais era grato. Podiam ser coisas simples, o café da manhã, uma conversa boa, o pôr do sol. Essa prática revira o cérebro para focar no positivo, em vez de ficar procurando problemas o tempo todo. É incrível como nossa mente muda quando treinamos ela para ver o que está funcionando, em vez de só enxergar o que está quebrado. O sexto princípio foi a interdependência. No budismo, eles ensinam que tudo está conectado. Minha ansiedade não era só minha culpa, mas resultado de uma série de fatores: sociedade estressante, pressões sociais, cultura do consumo, comparações constantes nas redes sociais.
Entender isso me tirou o peso da culpa individual e me ajudou a ter uma visão mais compassiva da minha condição. Aprendi sobre o conceito de mente de principiante. Em vez de achar que já sabia tudo sobre mim mesmo, comecei a me observar com curiosidade, como se estivesse me conhecendo pela primeira vez. Cada crise de ansiedade virou uma oportunidade de aprendizado, não uma falha pessoal. Essa mudança de perspectiva transformou minha relação comigo mesmo. A prática da Loving Kindness, ou Metta, foi outro divisor de águas. É uma meditação onde você envia bons desejos para si mesmo, depois para pessoas queridas, depois para pessoas neutras, depois para pessoas difíceis, e finalmente para todos os seres. Parece bobagem, mas essa prática desenvolveu em mim uma capacidade de amor e compaixão que eu nem sabia que existia. E o melhor, era totalmente gratuita. O sétimo princípio que me curou foi a sabedoria da não ação. Nem tudo na vida precisa de uma reação imediata. Aprendi que às vezes a melhor resposta é não responder. Quando sentia ansiedade, em vez de correr atrás de distrações ou soluções desesperadas, simplesmente ficava com o sentimento, observando ele sem julgamento. Na maioria das vezes, ele se dissolvia sozinho. Descobri que o Brasil tem programas gratuitos de mindfulness no SUS, baseados em princípios budistas. Milhares de pessoas estão sendo ajudadas sem gastar um centavo. Enquanto isso, continuamos sendo um dos países que mais consome antidepressivos no mundo. Há algo errado nessa equação. Estamos procurando soluções caras para problemas que podem ser resolvidos com sabedoria gratuita. A prática da observação dos pensamentos se tornou meu superpoder. Aprendi que não sou meus pensamentos. Eles surgem na minha mente, mas não me definem. É como nuvens passando no céu. O céu continua azul, independente das nuvens. Minha essência permanece intacta, independente dos pensamentos ansiosos que possam surgir. O oitavo princípio transformador foi o meio-termo. No budismo, eles ensinam sobre o caminho do meio, evitando extremos. Eu vivia nos extremos, ou estava eufórico ou devastado, ou trabalhava 16 horas por dia ou não saía da cama. Aprendi a encontrar o equilíbrio, a viver no centro, onde há paz e estabilidade. A prática da caminhada meditativa virou minha terapia gratuita diária. Em vez de ficar trancado em casa ruminando pensamentos negativos, saía para caminhar prestando atenção em cada passo, cada respiração, cada som ao redor. A natureza se tornou meu consultório, o movimento meu terapeuta. Zero custo, benefícios infinitos. Aprendi sobre o conceito de sofrimento opcional. Dor é inevitável na vida, mas sofrimento é opcional. A dor é o que acontece, o sofrimento é a história que contamos sobre o que acontece. Quando perdi um emprego, a dor da perda foi inevitável. Mas ficar 3 meses me torturando mentalmente com pensamentos como sou um fracasso ou nunca vou conseguir outro trabalho era sofrimento opcional. Aprendi a sentir a dor sem adicionar camadas desnecessárias de sofrimento mental. O nono princípio que mudou minha vida foi a prática da generosidade. Comecei a ajudar outras pessoas que passavam pela mesma situação que eu. Compartilhava o que havia aprendido, oferecia uma palavra de apoio, praticava a escuta compassiva. Descobri que ajudar os outros era uma das melhores terapias para mim mesmo. E era de graça. A meditação da morte pode parecer mórbida, mas foi libertadora. Refletir sobre a impermanência da vida me ajudou a colocar as coisas em perspectiva. Aquela apresentação no trabalho que me deixava em pânico?
Daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar. Aquela discussão que me tirou o sono? Insignificante na grande escala da existência. Essa prática me deu uma leveza que nenhuma terapia havia conseguido. O 10º e último princípio que me salvou foi a prática da presença. Parei de viver no futuro, preocupado com o que poderia acontecer, ou no passado, lamentando o que já passou. Aprendi a estar realmente presente no agora. E descobri que no presente, neste exato momento, geralmente está tudo bem. A ansiedade vive no futuro, a depressão no passado. No presente, a paz. Depois de 1 ano praticando esses princípios budistas, minha vida mudou completamente. Os ataques de pânico desapareceram. A ansiedade ainda surge às vezes, mas não me domina mais. Durmo bem, trabalho com foco, me relaciono melhor com as pessoas. E o melhor de tudo, não gastei um centavo além do que já tinha. Enquanto isso, continuei vendo amigos gastando fortunas em terapias que não os ajudavam realmente. Não estou dizendo que terapia é ruim. Para alguns casos graves, é essencial. Mas para a maioria de nós, que sofre com ansiedade e depressão leve a moderada, os princípios budistas oferecem ferramentas mais eficazes e acessíveis. Hoje, quando acordo, sinto gratidão. Quando enfrento desafios, tenho ferramentas para lidar com eles. Quando sinto emoções difíceis, sei que elas vão passar. Não preciso mais de um terapeuta para me dizer como me sentir melhor. Tenho uma sabedoria milenar ao meu alcance, testada por milhões de pessoas ao longo de séculos. Se você está passando pelo que eu passei, saiba que existe uma saída. Você não precisa gastar fortunas ou ficar anos numa terapia que não funciona. Os princípios budistas estão aí, gratuitos, esperando por você. Comece devagar. Baixe um aplicativo de meditação. Leia um livro sobre mindfulness. Pratique a aceitação. Observe seus pensamentos sem julgamento. A cura está ao seu alcance. Minha jornada me ensinou que a verdadeira terapia não acontece num consultório caro, mas na nossa relação diária com a vida. Cada momento é uma oportunidade de praticar presença, compaixão, aceitação. Cada respiração é uma chance de se reconectar com a paz interior. Cada desafio é um convite para aplicar a sabedoria budista. O Brasil pode ser líder mundial em ansiedade, mas também pode ser líder mundial em sabedoria. Temos acesso a ensinamentos que podem nos curar, nos libertar, nos transformar. Só precisamos ter coragem de experimentar, de sair da zona de conforto das soluções caras e abraçar a simplicidade profunda dos princípios budistas. Então, se você chegou até aqui, deixa nos comentários qual princípio budista mais te chamou a atenção. Conta sua experiência com ansiedade e depressão. Vamos criar uma comunidade de apoio mútuo, baseada na sabedoria gratuita que está disponível para todos nós. Se inscreve no canal para mais conteúdo sobre como viver melhor gastando menos. E dá um like se este vídeo te ajudou de alguma forma. Lembra que você não está sozinho nessa jornada, e que a cura verdadeira pode estar mais perto do que você imagina. E olha, eu quero ser bem transparente com vocês sobre algo que a indústria da saúde mental não gosta de admitir, muitas vezes. O que chamamos de ansiedade e depressão são sintomas de um estilo de vida completamente desalinhado com nossa natureza humana. Vivemos numa sociedade que nos força a ser produtivos 24 horas por dia, que nos bombardeia com informações, que nos desconecta da natureza, das relações genuínas, do nosso próprio interior.
O budismo não vê a ansiedade como uma doença a ser medicada, mas como um sinal de que estamos vivendo de forma desarmônica. É como se fosse um alarme interno dizendo: "Ei, você está indo na direção errada." E ao invés de desligar o alarme com remédios, o budismo nos ensina a entender a mensagem e mudar de direção. Deixa eu te contar sobre outro conceito fundamental: o desapego. Não é sobre não se importar com nada, como muita gente pensa. É sobre não se agarrar desesperadamente aos resultados, às pessoas, às situações. A ansiedade, na maioria das vezes, vem do nosso apego excessivo a como queremos que as coisas sejam. Você fica ansioso porque quer controlar o resultado de uma entrevista de emprego. Fica deprimido porque se apega à ideia de como sua vida deveria ser. O budismo ensina que o sofrimento nasce justamente desse apego, dessa resistência ao que é. Quando você aprende a fazer sua parte e soltar o resultado, a ansiedade naturalmente diminui. Eu lembro de uma época em que eu ficava ansioso até para postar um vídeo no YouTube. Ficava obcecado com quantas visualizações teria, quantos likes, quantos comentários negativos. Era um sofrimento constante. Quando comecei a praticar o desapego, mudou tudo. Eu faço meu melhor no vídeo, posto e solto. O que vier, veio. Essa mudança de mentalidade foi revolucionária para minha saúde mental. E tem outro ponto crucial que preciso abordar: a compaixão por si mesmo. A terapia tradicional às vezes fica anos tentando te fazer entender por que você é como você é, revolvendo traumas, analisando a infância. O budismo tem uma abordagem mais prática: aceite que você é humano, que vai cometer erros, que vai ter momentos difíceis, e trate a si mesmo com a mesma gentileza que trataria um amigo querido. A autocompaixão budista é diferente da autoestima que o mundo moderno prega. A autoestima depende de você se sentir especial, melhor que os outros, de conquistar coisas. A autocompaixão é incondicional. Você merece amor e cuidado simplesmente por existir, independente dos seus sucessos ou fracassos. Quantas vezes você se xinga mentalmente quando comete um erro? Quantas vezes você se pune com pensamentos cruéis? Isso é o oposto da compaixão budista. Quando você aprende a ser gentil consigo mesmo, a ansiedade e a depressão perdem muito de seu poder sobre você. Agora, deixe eu falar sobre algo que pode soar controverso, mas que precisa ser dito: nem toda tristeza é depressão, nem toda preocupação é ansiedade. Vivemos numa sociedade que patologizou emoções humanas normais. É normal ficar triste quando algo ruim acontece. É normal se preocupar com coisas importantes. O problema é quando essas emoções se tornam crônicas e desproporcionais. O budismo ensina que as emoções são como nuvens no céu da consciência. Elas vêm e vão. O erro é se identificar completamente com elas. Eu sou uma pessoa ansiosa, vira uma identidade. Eu sou deprimido, vira quem você é. Mas você não é suas emoções. Você é a consciência que observa essas emoções passarem. Essa perspectiva é libertadora porque tira o peso da identidade doente. Você não precisa carregar a ansiedade como se fosse parte da sua personalidade. Ela é apenas uma visitante temporária na casa da sua mente. E como toda visita, uma hora ela vai embora. Tem um exercício budista simples que mudou minha vida. Quando uma emoção difícil surge, ao invés de resistir ou se identificar com ela, eu simplesmente digo: a ansiedade chegou para uma visita. Oi, ansiedade. Pode ficar aí, mas eu não vou te dar toda a minha atenção.
Parece bobagem, mas funciona melhor que qualquer técnica cara que aprendi em terapia. E olha, eu preciso falar sobre algo que me incomoda profundamente: como a indústria farmacêutica se aproveitou da nossa desconexão espiritual para vender soluções químicas. Não estou dizendo que medicamentos nunca são necessários, mas estou dizendo que viraram a primeira opção quando deveriam ser a última. O budismo existiu por mais de 2.500 anos, ajudando pessoas a lidar com o sofrimento mental sem precisar de uma única pílula. Gerações e gerações de seres humanos encontraram paz, equilíbrio e felicidade através da prática espiritual. Mas de repente, nas últimas décadas, nos convenceram de que precisamos de remédios caros para ser felizes. É interessante como países onde o budismo ainda é forte, como o Butão, têm índices muito menores de ansiedade e depressão. Coincidência? Eu acho que não. Quando você tem uma filosofia de vida que te ensina a lidar com o sofrimento, você não precisa de tantas muletas externas. Deixe eu compartilhar com vocês os 5 preceitos budistas básicos que podem revolucionar sua saúde mental. Primeiro, não causar dano desnecessário. Isso inclui não se machucar mentalmente com pensamentos destrutivos. Segundo, não pegar o que não é seu. Isso inclui não se comparar com outros e querer a vida deles. Terceiro, não ter má conduta sexual. Isso inclui não se envolver em relacionamentos que te fazem mau quarto, não mentir. Isso inclui ser honesto consigo mesmo sobre seus sentimentos. Quinto, não usar substâncias que nublem a mente. Isso inclui não fugir dos problemas com vícios. Esses preceitos são como um código de conduta para uma vida mentalmente saudável. Quando você os segue, naturalmente cria menos sofrimento para si mesmo. É prevenção de ansiedade e depressão na prática. Agora, eu quero falar sobre algo que talvez seja o mais importante: a Sangha, ou comunidade espiritual. Um dos grandes problemas da sociedade moderna é o isolamento. Vivemos desconectados uns dos outros, cada um lutando sozinho contra seus demônios internos. O budismo sempre enfatizou a importância da comunidade no caminho espiritual. Quando você tem uma sangha, um grupo de pessoas que compartilham os mesmos valores e práticas, o peso do sofrimento fica mais leve. Você percebe que não está sozinho, que outros passam pelas mesmas dificuldades, que é possível superá-las. Isso é mais terapêutico que qualquer sessão individual, cara. E olha que interessante, você pode criar sua própria sangha sem gastar nada. Junte amigos interessados em crescimento pessoal. Façam meditações em grupo. Compartilhem livros sobre o budismo. Conversem sobre suas práticas e desafios. Essa rede de apoio baseada em sabedoria ancestral pode ser mais eficaz que anos de terapia tradicional. Eu tenho um grupo de amigos que se reúne toda semana para meditar e conversar sobre filosofia budista. Não pagamos nada além do lanche que cada um traz. Mas o valor terapêutico desses encontros é imensurável. Temos apoio mútuo, crescimento conjunto, sabedoria compartilhada. É terapia gratuita e eficaz. Deixa eu falar também sobre algo que poucos terapeutas vão te ensinar: o poder da impermanência. Tudo na vida é temporário. Suas dores, seus medos, suas preocupações, tudo vai passar. Quando você realmente internaliza isso, a ansiedade perde muito de seu poder. Você está passando por um momento difícil? Vai passar. Está com medo do futuro? O futuro que você imagina provavelmente nem vai acontecer. Está preso numa situação ruim? Nada é permanente.
Essa perspectiva da impermanência é incrivelmente libertadora e não custa um centavo para ser aplicada. Eu costumo dizer para mim mesmo quando estou numa situação difícil: isso também vai passar. E sempre passa. Sempre. Às vezes demora mais, às vezes menos, mas sempre passa. Essa certeza da impermanência me dá uma paz que nenhum remédio poderia dar. E tem outro aspecto fundamental que quero abordar: a responsabilidade pessoal. O budismo não te coloca no papel de vítima das suas circunstâncias ou da sua genética. Ele te empodera, te mostra que você tem o poder de mudar sua relação com o sofrimento. Claro que existem fatores externos que influenciam nossa saúde mental. Mas o budismo foca no que você pode controlar: sua mente, suas reações, suas escolhas. Isso é muito mais empoderador que ficar esperando que um terapeuta ou um remédio resolva seus problemas. Não me entenda mal, eu não sou contra terapia ou medicação quando realmente necessárias. Mas o budismo te dá ferramentas para ser o protagonista da sua própria cura, não um espectador passivo. Tem uma prática budista que mudou completamente minha relação com pensamentos negativos: observar os pensamentos como nuvens no céu. Você já reparou como as nuvens aparecem, mudam de forma e desaparecem? Os pensamentos são exatamente assim. Eles não são você, são apenas fenômenos temporários passando pela sua consciência. Quando você consegue observar seus pensamentos dessa forma, eles perdem o poder de te controlar. Você não precisa lutar contra eles ou tentar eliminá-los. Apenas observe, reconheça e deixe passar. É como estar sentado na beira de um rio vendo as folhas passarem na correnteza. Você não precisa pular no rio para pegar cada folha. Essa técnica me salvou de inúmeras espirais de ansiedade. Antes, quando um pensamento negativo aparecia, eu entrava em pânico, tentava combatê-lo, e acabava criando ainda mais turbulência mental. Agora eu simplesmente penso: lá vem um pensamento de preocupação com o futuro. Interessante. E deixo passar. Vamos falar sobre algo que é ouro puro no budismo: a prática da gratidão consciente. Não estou falando daquelas listas superficiais de gratidão que vieram moda no Instagram. Estou falando de uma gratidão profunda, contemplativa, que realmente muda sua química cerebral. Todo dia, preferencialmente de manhã, eu dedico alguns minutos para contemplar profundamente 3 coisas pelas quais sou grato. Não apenas listar, mas realmente sentir a gratidão no corpo. Agradecer pelo ar que respiro, pela água que bebo, pelas pessoas que amo. Quando você faz isso consistentemente, sua mente começa a procurar naturalmente por coisas boas ao invés de focar apenas nos problemas. A neurociência já comprovou que a gratidão regular aumenta a produção de serotonina e dopamina, os mesmos neurotransmissores que muitos antidepressivos tentam regular artificialmente. Você está literalmente reprogramando o seu cérebro para a felicidade, e isso não custa nada. Outro tesouro budista é o conceito de mente de principiante. Quantas vezes nossa ansiedade vem de acharmos que sabemos como as coisas vão ser? Vai dar errado, não vou conseguir, vai ser terrível. A mente de principiante te convida a abordar cada situação com curiosidade ao invés de julgamentos pré-concebidos. Quando você vai para uma reunião importante, ao invés de criar 1000 cenários catastróficos na sua cabeça, que tal pensar: vou descobrir como vai ser? Essa mudança simples de perspectiva reduz drasticamente a ansiedade antecipatória. Você para de lutar contra futuros imaginários e se torna presente para o que realmente está acontecendo.
Tem um exercício budista que eu faço quando estou muito estressado que é absolutamente revolucionário: a contemplação da morte. Pode parecer mórbido, mas é profundamente libertador. Quando você realmente contempla que um dia vai morrer, que todos nós vamos morrer, suas preocupações cotidianas ganham uma perspectiva completamente diferente. Aquela discussão no trabalho que estava te tirando o sono? Vai importar quando você estiver no seu leito de morte? Aquela pessoa que te criticou nas redes sociais? Aquela conta que está atrasada? A contemplação da morte não é depressiva, é libertadora. Ela te mostra o que realmente importa e o que é apenas ruído. Eu costumo fazer esse exercício. Imagino que tenho apenas 1 ano de vida. Como eu gastaria meu tempo? Com o que me preocuparia? O que priorizaria? Invariavelmente, percebo que estou desperdiçando energia mental com coisas completamente irrelevantes. O budismo também ensina algo que a psicologia ocidental está começando a descobrir: a importância da autocompaixão. Nós somos nossos piores críticos. Falamos conosco de uma forma que jamais falaríamos com um amigo querido. Essa crítica interna constante é uma fonte gigantesca de sofrimento desnecessário. A autocompaixão budista não é autoindulgência ou fazer vista grossa para seus erros. É tratar-se com a mesma gentileza que você trataria uma criança que está aprendendo a andar e cai. Você não xingaria a criança, você a ajudaria a se levantar e continuaria encorajando. Quando você comete um erro, ao invés de se massacrar mentalmente, experimente dizer: sou humano, cometo erros, posso aprender com isso e seguir em frente. Essa mudança na conversa interna pode transformar completamente sua saúde mental. Tem um aspecto do budismo que é pura medicina preventiva para a mente: viver no presente. A maioria do nosso sofrimento vem de ruminar sobre o passado ou se preocupar com o futuro. O presente raramente é problemático. Neste exato momento, enquanto você está ouvindo isso, provavelmente está tudo bem. Você está respirando, seu coração está batendo, você tem um teto sobre a cabeça, comida para comer. O drama está na sua cabeça, não na sua realidade imediata. Quando você treina sua mente para voltar constantemente ao presente, você se liberta de 90% do sofrimento desnecessário. Uma técnica simples que uso é a âncora dos 5 sentidos. Quando percebo que minha mente está disparando para preocupações futuras ou ruminações passadas, eu me conecto com meus 5 sentidos. O que estou vendo? O que estou ouvindo? O que estou sentindo no corpo? Algum cheiro? Algum gosto na boca? Isso me traz imediatamente de volta ao presente. O budismo também oferece uma perspectiva revolucionária sobre o fracasso. Na nossa cultura, o fracasso é visto como algo terrível que deve ser evitado a qualquer custo. No budismo, o fracasso é visto como um professor, uma oportunidade de crescimento, uma parte natural da experiência humana. Quando você para de ter medo do fracasso, você para de viver uma vida pequena e defensiva. Você se torna mais corajoso, mais criativo, mais disposto a tentar coisas novas. E paradoxalmente, quando você para de ter medo do fracasso, você falha menos. Por que não está operando a partir do medo? Há uma história budista sobre um fazendeiro cujo cavalo fugiu. Os vizinhos vieram consolá-lo. Que terrível! Ele respondeu: talvez. No dia seguinte, o cavalo voltou trazendo 3 cavalos selvagens. Os vizinhos exclamaram: que sorte! Ele respondeu: talvez. Seu filho tentou domar um dos cavalos selvagens e quebrou a perna.
Que azar, disseram os vizinhos. Talvez, respondeu o fazendeiro. Na semana seguinte, soldados vieram recrutar jovens para a guerra, mas dispensaram seu filho por causa da perna quebrada. Que sorte, gritaram os vizinhos. E o fazendeiro? Talvez. Esta história ilustra uma das lições mais profundas do budismo. Nossa tendência de rotular experiências como boas ou ruins é frequentemente prematura e limitada. O que parece uma tragédia hoje pode ser a porta para uma oportunidade amanhã. O que celebramos hoje pode nos levar a complicações futuras. Isso não significa ser pessimista ou não celebrar conquistas. Significa desenvolver uma perspectiva mais ampla, mais madura, mais equilibrada sobre os altos e baixos da vida. Significa entender que tanto o prazer quanto a dor são temporários, e que nossa felicidade não deveria depender de circunstâncias externas que estão constantemente mudando. O budismo também nos ensina sobre a natureza interconectada de tudo. Nada existe de forma isolada. Você existe porque seus pais existiram, porque fazendeiros plantaram comida, porque o sol brilhou, porque a chuva caiu. Você é parte de uma teia infinita de conexões e dependências. Quando você realmente entende isso, duas coisas acontecem. Primeiro, seu ego diminui. Você percebe que não é um indivíduo completamente separado e independente. Você é parte de algo maior. Segundo, sua compaixão aumenta. Você percebe que todos estamos na mesma situação, todos interdependentes, todos tentando navegar esta existência confusa e frequentemente difícil. Esta compreensão da interconexão também transforma como você vê seus problemas. Seus problemas não são únicos ou especiais. Eles são parte da condição humana universal. Bilhões de pessoas já passaram por desafios similares. Isso não diminui sua dor, mas coloca ela em perspectiva e reduz o drama mental que adicionamos ao sofrimento inevitável. Outro aspecto transformador do budismo é como ele aborda o conceito de identidade. A maioria de nós tem uma narrativa fixa sobre quem somos. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou tímido, eu sou impaciente, eu não sou bom com dinheiro. O budismo sugere que essas identidades são construções mentais, não verdades absolutas. Você não é seus pensamentos. Você não é suas emoções. Você não é seus padrões de comportamento passados. Você é a consciência que observa tudo isso. E consciência pode escolher diferentes pensamentos, diferentes emoções, diferentes comportamentos. Quando você para de se identificar rigidamente com padrões limitantes, você se torna livre para mudá-los. Isso é incrivelmente libertador. Significa que você não está preso às suas tendências passadas. Você pode escolher ser diferente a qualquer momento. Não através de força de vontade brutal, mas através da compreensão de que você não é suas limitações, você é a consciência que pode observá-las e transcendê-las. O budismo também oferece uma abordagem prática para lidar com pessoas difíceis. Em vez de tentar mudar outros ou se frustrar com comportamentos alheios, você aprende a trabalhar com sua própria mente. Você entende que sua paz interior não deveria depender de outras pessoas se comportarem de determinada maneira. Quando alguém é rude ou difícil, em vez de reagir automaticamente, você pode pausar e perguntar: como posso responder de uma forma que mantenha a minha paz interior? Frequentemente, isso significa não levar comportamentos alheios para o pessoal, entendendo que as ações das pessoas refletem seus próprios estados mentais, não necessariamente algo sobre você. Finalmente,
O budismo nos ensina que a felicidade verdadeira vem de dentro, não de circunstâncias externas. Isso não é apenas filosofia abstrata, é uma verdade prática que você pode testar em sua própria vida.